Bradesco Esporte Clube. Bradesco Esporte Clube está chegando, está no ar. Ô das dores, aumenta o som que hoje a bagaça não é com Zevedo, é o Carrasquinho na área. A gente vamos lá, chega de mesmice, chega de blá blá blá. Aqui tem informação, esporte e diversão. Bradesco Esporte Clube está chegando, está no ar. 4h01, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, você está no Bradesco Esporte Clube. Muito prazer, eu sou o Juan Rodrigues e estarei aqui na Rádio do Seu Esporte, no BEC, trazendo muitas informações para vocês. Temos convidado no estúdio, temos informações dos 4 grandes do Rio de Janeiro e muito mais aqui na Rádio do Seu Esporte. Ao meu lado está ele, Getúlio Vargas, mas antes, Getúlio, tem uma homenagem a você. Essa eu não sabia, não. Moleque, quem foi? Agora sim, né? Aquela vinheta Gostou, mais né? ou menos que o Loureiro criou pra mim, eu gosto porque tem um funkzinho, você sabe das minhas raízes, das minhas origens, você sabe que eu sou dançarino, eu era moleque muso fitness do Castelo das Pedras, Muso lá no fitness. Porto da Pedra, pois é. E eu gosto muito. Agora, o Steve é o Steve. Gostou, né? Foi você, Cavalo? Claro que fui Você eu, é pô. diferente, sabia? Já começamos com o pé direito. Já que o Fábio não tá aqui hoje, a gente pode fazer o que a gente quiser. Que horas que as meninas vão chegar, Juan? É daqui a pouco, daqui a pouco. As strippers. Falaram, tem negócio de anão. Os corpos, como negócio diz o de Denilson, jumento, né? é, Os rapaz. corpos. Apesar de que hoje nós temos um convidado especial É que eu não verdade. vou anunciar ainda, e é o professor, E né? é um E quando milagre tem isso, né? professor, Não a gente anunciar tem o que convidado, né? Normalmente verdade. eu quebro, né? Quebra, né? Vocês perceberam que hoje eu tô mais corado, que eu tô bem alimentado, que eu tô com a roupa nova, limpa, vocês perceberam, né? É verdade. Foi fazer faxineira- exame, não, né? Não, cara, porque eu tava com um problema que a menina que passa minha roupa não aparecia de jeito nenhum. Aqui arruma lá, dá uma moral na P. E agora ela foi lá, passou a roupa, limpou. Aí eu já fui almoçar na casa da minha irmã, comi feijão, que eu não sabia o que era, tinha 15 dias só almoçando no McDonald's. Vida de solteiro não é fácil, né, Juan? É, não é fácil, né? E almoçar no McDonald's, pelo menos, tem o seu lado bom, né? Sempre legal. Mas Pois todo é, dia? Eu sou solteiro Ué, por alguma opção, coisa porque eu sou contra? gato. Pior o Nicolas, que é solteiro porque é encalhado, feio e não pega ninguém. Aí é complicada a situação. Você e que lembrando que temos que girar, né? Temos que falar aqui das manchetes na Rádio do Seu Esporte. Manchetes do Bradesco Esporte Clube. Hora de girar o clube de coração aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio do Seu Esporte. Vamos começar falando de Flamengo. Quem chega é Mauro Santana, presente nos estúdios aqui da Bradesco Esportes FM. Tudo bem, Mauro? Beleza, Juan? Forte abraço a toda a galera aqui acompanhando o Bradesco Esporte Clube. Olha, o clima não é de extrema leveza. Desde a manhã de hoje, integrantes da diretoria do Flamengo têm conversado através daquele famoso aplicativo e uma reunião está agendada, se não acontecer na noite de hoje, no mais tardar amanhã, pela manhã, para decidir mudanças profundas na estrutura do futebol. Em xeque, o cargo de Rodrigo Caetano e Fernando Gonçalves. É, GV, reunião marcada pelo WhatsApp, dá bom? Olha, em cima disso que... o WhatsApp dá pra muita coisa, né, Ronzinho? Dá pra reunião, dá pra... Né, Outras coisas também. dá pra dar uma azarada. O Nicolas, por exemplo, depois de meia-noite ele começa aquele negócio de trocar nudes. Mas o Maurinho trouxe esse detalhe sobre o Rodrigo Caetano. E eu vi uma entrevista do Abel no final do ano passado no Bem Amigos, falando que tá na hora de começar a mudar um pouco a forma de ver. O que eu quero dizer com isso? O dirigente contrata 3, 4, 5 treinadores no ano e ele mesmo demite. Claro que o treinador em algum momento tem sua parcela de culpa. Agora esse dirigente tem também, que são escolhas erradas que ele tá fazendo. E hoje o dirigente ele é remunerado e muito bem remunerado. Diferente de outrora, né, Maurinho? Que o diretor era cargo não remunerado, que ele tava lá por, enfim. E eu prestei muita atenção nessa entrevista do Abel e eu comecei a perceber isso, que obviamente que a responsabilidade também é do cara que contrata. Se eu sou o chefe aqui da rádio, eu sou quase chefe, eu ainda não sou o chefe, né? Tá ali um passo abaixo do tô quase Fábio, ali, né, Rodolfo, tô mais ou menos ali. E aí eu contrato um apresentador, o cara não dá certo. Aí eu contrato o próximo, o cara não dá certo. Eu também tenho culpa. Ou eu sou cego ou eu não sei escolher. E a cultura no Brasil tá começando a caminhar
pra essa forma, tanto pra esse sentido. Tanto é que a gente vê alguns dirigentes perdendo o cargo aí. É, complicada essa situação, mas vamos continuar girando aqui na Rádio Seu Esporte. Quem me chama é Ricardo Tavares com o Vascão. Um abraço aos amigos do Bradesco Esporte Clube. E após o empate em 1-1 contra o CRB, que garantiu a classificação do Vasco para a terceira fase da Copa do Brasil, onde enfrenta o Santa Cruz, o técnico Jorginho já comanda um treinamento daqui a pouco, às 4h30 da tarde, em São Januário, já visando a segunda partida na Série B, que vai ser no sábado, diante do Tupi de Juiz de Fora, em São Januário, às 4h da tarde. Daí o Ricardo Tavares com um som bom, né, GV? Um negócio perfeito na Rádio Seu Esporte. Ele tava com uma voz parecida um pouco com a da Lady Gaga, né? Uma coisa meio... O Vasco vai jogar em São Januário. É um negócio meio fanho também, um pouquinho. Será que tava com dor de barriga? Não, porque Ricardo come, rapaz. Oh, o Ricardo não era daquele mais tamanho até que todo. você. Mas eu não como bem, cara. Eu como pouco. Eu não vou anunciar o convidado. Eu não posso. Mas eu sou um jogador, um atleta, um ex-atleta e hoje, né, Já foi atleta? Não. Comentarista, né? Sempre comi muito pouco, é porque eu realmente estava precisando me alimentar com comida de verdade. Aí eu fui lá comer a comida da mamãe e sabe como é que funciona, né? Aí jeito. complica. E vamos seguir girando, vamos falar do Fluminense. O Fluminense aqui na Rádio do Seu Esporte, que é comigo mesmo, né? E o Flu busca opções para a lateral esquerda. O nome de William Matheus pode aparecer. O atleta que estava no Toulouse, inclusive, já tem passagem pela equipe do Vasco da Gama. Do futebol internacional do Toulouse pode vir a solução para a lateral esquerda do Fluminense, GV? Quando a gente traz, né, alguém do futebol europeu para cá, o que a gente espera é que vai funcionar muito bem. Tem alguns casos que a coisa não encaixa, que não funciona, mas... Henrique que o diga, né? Demorou. Henrique que o diga, demorou, comprometeu alguns resultados em alguns jogos, né? Mas eu acho que vale a aposta, principalmente porque a gente tá falando do Fluminense liderado pelo Levi, né? Que tá conseguindo aos trancos e barrancos, parece que agora melhorou um pouco o ambiente. Né? E é muito inteligente ele também, parece. Ontem a gente tava falando lá no Jogando em Casa, no Esporte Interativo, anteontem, com o Dorival foi nosso convidado, ele que participa sempre aqui do Beck com a gente, e a gente falava da questão do atacante, né, que fica muito submetido a bola entrar ou não, e o Dorival falava, até reiterando umas palavras do Muricy, que diz que projeto não existe para as diretorias no Brasil. O cargo do treinador está submetido a bola bater na trave e entrar, ou bater na trave e sair. Isso é o que determina. E aí a gente falava de atacante, que o Guerreiro tá sofrendo muita pressão, que só vai passar a hora que os gols começarem a entrar. E nós usamos como exemplo um jogador do Levi, que é o Fred, que na Copa saiu escorraçado, depois foi artilheiro do Brasileiro, ficou tudo bem. Esse ano, o Fred não jogava, o Fluminense vinha vencendo quando o Levi voltou, depois daquele imbróglio lá, sai, não sai. Aí, perdeu por causa do Fred, o Fred joga, não ganha. Aí nos últimos jogos do Fluminense, o Fred vencendo contundente, fazendo gols, resolvendo a situação e já voltou a prestar de novo. Em um mês a coisa muda muito rápido, né, Givinho? Principalmente pro atacante, né? E o Fred é um exemplo vivo disso porque na porque Copa ele tá das vivo mesmo, ele não morreu ainda não. Na Copa das Confederações 2013, ele foi um dos artilheiros da Copa das Confederações. Um ano depois, ele foi esculachado como Cone, culpado junto com o Felipão pelo fracasso da seleção brasileira. E naquele mesmo ano, no final do ano, ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Tá certo, e vamos continuar o giro pra fechar. Vamos de Botafogo, quem me chama é Cadu Macri. Técnico Ricardo Gomes deve colocar time com muitos jovens hoje entre os titulares diante do Juazeirense em Xerém pela partida da Copa do Brasil. Dupla de ataque deve ser formada por Sassá e Luiz Henrique. No setor de defesa, a volta de Emerson à titularidade. Na lateral direita, mais um jovem, Diego. E no meio-campo, Fernandes deve ter oportunidade, assim como Marquinho, recentemente contratado junto ao Macaé depois do campeonato estadual. Tá aí esse o Botafogo aqui na Rádio do Seu Esporte. GV, curto e grosso, Botafogo Juazeirense. Pode ser que dê Juazeirense ou não? Pelo amor, né? Seria um caso sério, né? Não dá nem pra gente considerar essa possibilidade. Ontem tivemos duas equipes que sofreram. Pois é. O que eu vou dizer lá, cara? Vou ter que fazer a Glória Pires, não me sinto preparado para opinar. Porque é difícil. O Flamengo, a gente falava aqui à tarde que o Fortaleza não era confiança. Eu fiz jogos do Fortaleza e fiz jogos do Confiança, tanto na Copa, quer dizer, o Fortaleza e o Confiança na Copa do Nordeste e o Fortaleza eu fiz no Campeonato Cearense.
lá na TV. Óbvio que o time do Fortaleza é superior ao time do Confiança. Desde o primeiro jogo contra o Confiança, o Flamengo poderia ter feito 70 gols e não fez porque não quis. E tinha uma galera experiente, né? O goleiro, o Ricardo Berno, o Anselmo, atacante. Pô, o Jean Mota, lateral esquerdo, que cai pra mim, também é muito bom jogador. O Everton foi muito bem no Curitiba. O time do Fortaleza é um time experiente. É porque tá com aquela cabeça de burro enterrada lá no psique e não consegue voltar pra Série B de jeito nenhum no mata-mata. Todo ano, na fase de grupos, passa bem, sobrando. E aí quando entra o mata-mata, vem aquela ziquezeira. É complicado. É complicado. Mas o Botafogo tem uma obrigação, assim como o Vasco tinha. A gente vai falar mais sobre o jogo de ontem. Com certeza. Assim como o Flamengo tinha, porque 2-0 classificava o Flamengo. E se a gente achar que o Flamengo, na primeira divisão, com o elenco que tem, não consegue fazer 2-0 no Fortaleza, que apesar de alguns jogadores experientes, disputa a terceira divisão, é pra fechar as portas. Complicado. E vamos seguir girando agora, a hora de girar os clubes do Rio de Janeiro, né? Essa tem uma musiquinha muito legal. Rio Esporte Clube. Fala galera, você que está ligado e sintonizado aqui em 91.1 no Bradesco Esporte Clube. Chegamos ao primeiro tempo do Giro Carioca desta quinta-feira e na última segunda-feira, o América, através do seu advogado Mauro Chidid, nós já falamos sobre isso aqui, o América entrou com um mandato de garantia junto ao Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro, alegando haver brechas no regulamento do Campeonato Carioca, onde o clube poderia se livrar do rebaixamento. Imediatamente, o diretor de competições da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, Marcelo Viana, rebateu o clube rubro e garantiu que o regulamento não dava margens à dupla interpretação. Mas o friburguense também passou a ser uma parte interessada do caso, já que foi rebaixado junto com o América. O gerente de futebol do friburguense, José Siqueira, o Siqueirinha, explicou que o tricolor da Serra ainda está definindo qual atitude tomar, mas criticou o regulamento do Campeonato Carioca, porém não culpou a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro e sim os clubes por aceitarem os termos. A 8ª rodada da Taça Rio Sub-20 foi traiçoeira para o Bangu. O alvirrubro foi derrotado por 3-0 para o Flamengo, partida realizada no estádio de Moça Bonita. Com isso, o Flamengo assumiu a liderança da competição com 18 pontos ganhos. Já o Bangu, com 16 pontos, está fora do G4, depois de ter liderado a competição até o momento. Fluminense, Botafogo e Macaé também venceram as suas partidas e complementam o G4 da tabela. Agora falando de Madureira, na última quarta-feira no estádio Aniceto Moscoso, Madureira e Mesquita se enfrentaram em jogo treino e quem levou a melhor foi o tricolor suburbano. Venceu por 2-1 de virada. Daqui a 3 semanas, o Madureira estreia na Série D do Campeonato Brasileiro, enquanto daqui a um mês, o Tubarão da Baixada retorna às competições estaduais, pois vai disputar a terceira divisão do Campeonato Carioca. Para fechar esse bloco, a parceria entre Portuguesa e Botafogo foi além da revitalização do estádio Luso Brasileiro para o uso do Alvinegro. O Glorioso ofereceu uma lista de 18 jogadores para que a Lusa escolhesse 5 desses para reforçar o seu elenco à disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Nesta lista estavam presentes Andreazzi, Lucas Zen e Igor Rabelo. Os jogadores que tiveram destaque no Botafogo interessaram ao vice do futebol Marcelo Barros e ao treinador Didinho. Porém, o assédio de outras equipes e a possibilidade de serem negociados travaram a conversa até o momento. Já já eu volto, galera, com outras notícias dos times de menor investimento aqui do futebol carioca. Tá certo, o Nicolas Freitas com informações dos clubes de menor investimento do estado do Rio de Janeiro. E você está no Bradesco Esporte Clube, são agora 4h14. Bradesco Esporte Clube. Entrevista. Temos um convidado no estúdio para conversar com a gente aqui na Rádio do Seu Esporte para falar sobre futebol brasileiro, futebol do Oriente, onde ele entende muito bem. Também conversamos já bastante, né, em off aqui na Rádio do Seu Esporte. Muitas coisas acontecem, muitas histórias interessantes acontecem no futebol do Oriente. O GV conhece bastante bem, né, o nosso convidado aqui na Rádio do Seu Esporte. E não anunciou, né? E não anunciou. Ainda bem. O Marcos Paquetá está presente nos estúdios aqui da Rádio do Seu Esporte. Muitos anos de experiência, né, no futebol do Oriente, está aqui, né, está curtindo férias por enquanto no Rio de Janeiro. Como é que tá a situação? Como é que foi para você a última temporada? É um prazer tê-lo aqui nos estúdios da Rádio Seu Esporte. É um prazer estar aqui, acho que foi muito importante essa passagem minha, são 12 anos fora e a ideia agora é tentar ficar um pouco mais aqui, pela família está pedindo também,
Foi muito bacana ter participado de várias competições, inclusive ter competições internacionais, ter dividido os jogos com treinadores assim de um nível muito alto, né? Porque lá só se contrata treinador bem requisitado no mundo do futebol, né? Principalmente europeus. Isso dá um agradecimento muito grande profissional, né? Essa última temporada eu estive no Al Zamalek do Egito. Tem uma grande torcida, inclusive, lá. Fanática, uma torcida fanática, né? E nós tínhamos um projeto de classificar a equipe para o Mundial de Clubes, né? Mas divergências, né? Como ocorrem, né? Principalmente do presidente da equipe, ele é muito temperamental. Só essa temporada já foram 6 treinadores. Só 6? Só 6. Pior que o Brasil? E todos assim, do mesmo jeito, ele querendo interferir no trabalho. E isso é difícil, você trabalhar e além da pressão que é colocada, principalmente nos atletas, né? Mas foi muito bom, já recebi a proposta de novo para voltar, para você ver a loucura dele. Já chamou para voltar e realmente não tem condição. Então eu aproveitei esse período de destaque no Brasil para voltar, não só acompanhar o futebol brasileiro, que eu nunca deixei de acompanhar, mas mais de próximo, né? Acompanhando os atletas, vendo quem está surgindo. Acho que está sendo bem enriquecedor. Aê, Juan, comandando os back, eu tô se amarrando, hein, Carrasquinho? Quem tá se amarrando também sou eu aqui na Rádio Seu Esporte, conversando com o Marcos Paquetá, que tem história bacana, bastante interessante. Agora, Marcos, a gente falou de Flamengo, já pensando em mudar, você citou o caso aí de 5 treinadores num clube só. O mundo do Oriente traz algumas confusões também, os caras demitem, trazem, querem o jogador, depois não quer mais, como é que funciona isso? Isso acontece, né? Principalmente quando você inicia uma pré-temporada, já aconteceu inclusive com o Araújo, comigo. Nós pedimos o Araújo veio. O Araújo está no meio de temporada, que ocorre muito isso, né? As temporadas estão terminando aqui em novembro, dezembro, e lá está no meio da competição, né? Então o jogador chega meio que ainda cansado, sem ritmo, né? E quando inicia a mesma coisa, em julho também é complicado. O Araújo teve esse problema, principalmente o Sheik, esse é o jogador que vocês falaram, esse é o craque, jogou na seleção. E eu falei, temos que esperar, adaptação, jogando num clima de 45 graus, com umidade a 90%. É complicado, né? É muito complicado, né? E eles tiveram essa paciência, nós brigamos por isso, e você vê, o Araújo foi um jogador assim, super requisitado, e o artilheiro, até hoje, ninguém quebrou o recorde dele com 27 gols. Então acho que temos muitos problemas, né? Os jogadores que vão e não vão bem na competição. Já aconteceu com o Romário também no Catar. Enfim, o Túlio também, que saiu daqui artilheiro, teve muita dificuldade. Isso ocorre bastante. Realmente é bastante complicado. Lembrando só aos ouvintes aqui na Rádio Seu Esporte que hoje tem Liga dos Bons, hein? Você pode participar aqui através das nossas redes sociais pedindo para participar do Liga dos Bons e mostrar seu conhecimento aqui. Agora, Getúlio, você não jogou no Oriente, né? Mas tem uma boa história lá no Oriente, né? E conhece muito bem o Marcos Paquetá, né? O Paquetá eu conheço desde molequinho, né? Ele foi meu treinador no Flamengo. Aliás, o melhor time que eu joguei de base, disparado, era aquele time de juniores nosso, que a gente tinha Ibson, Henrique, André Bahia, timaço. Acho que foi 2001, 2002. A gente ganhava tudo e na final sempre dava um chabu. Impressionante. A gente ganhava de todo mundo, passeava. E foi até esse ano que projetou todo mundo pra cima, né? Que o Ibson subiu depois, o Henrique, eu, Bahia, tinha mais gente. Eu não vou me lembrar. Vinícius, o Alanzinho tava nessa época. Alanzinho que tá na Turquia, agora acho que tá no... voltou pra Turquia agora. Tava no Trabzonspor a última vez que eu soube, mas eu acho que tá em outro clube lá. A única experiência que eu tive de estar no Oriente Médio foi o Mundial que a gente teve com o Flamengo em 2000, acho que era sub-17, se não me engano era o Carlos César, o treinador. E nós ganhamos, mas assim, por conta do calor também, porque a gente pegou o Borussia na final, por exemplo. Eu nunca bati tanto tiro de meta em tão pouco tempo. Em 25 minutos os caras tinham chutado umas 20 bolas a gol, assim, a gente ficou na roda. Só que aí no final do primeiro tempo, com essa umidade que o Paquetá trouxe pra gente, muito calor, os caras já não aguentavam mais. Aí no segundo tempo a gente tinha o meio campo com o Alanzinho, com o Nélio, que na época era a maior promessa do Flamengo, e uma toqueira danada, aí o Nélio arrastou lá e conseguimos... Nós tomamos 1-0, conseguimos virar pra 4-1.
Agora tem uma passagem interessante, não sei se você lembra, em 2010 ou 2011, eu tava no Vitória de Setúbal, professor, e a gente se encontrou lá no estádio do Bonfim. Você tinha ido ver um jogador naturalizado que era Foi verdade. Foi na Líbia, descendente dos líbios lá. E eu falei, ué, que isso? Tá perdido aqui, professor? Você não tá no treinador, você não é treinador da Líbia? Ele, não, rapaz, tinha um jogador, se não me engano, do Guimarães, do Vitória de Guimarães. Aí você foi lá observar e tal. Aí eu ainda brinquei. Falei, pô, professor, mas na Líbia não tem medo de te explodirem lá não? Ele, não, a gente treina em Dubai, fica em Dubai, é aquela coisa do Hotel da Vela, né? Chique pra caramba. Outro mundo, né? Foi bem legal. Aí esbarrei com ele lá, mas assim, é um trabalho que eu acompanho de muito tempo, até porque, agora não mais, mas o Paquetá levava uma mala sem alça com ele junto, que era o Wagner, né, Paquetá? O Wagner, o escudeiro, né, onde nós íamos. O Wagner esteve comigo na Arábia Saudita durante muitos anos. Ele foi pra Copa contigo? Foi pra Copa, tivemos na Copa 2006, na Alemanha. E hoje ele tá na Coreia, fazendo um trabalho legal lá também na Coreia. E é uma pessoa, assim, fantástica, né? Pena que quando nós fomos pro Catar, já tinha um treinador brasileiro, treinador de goleiro, nós não pudemos... Quem era lá? O Júnior. Júnior, sim. Trabalhou também conosco no Flamengo, né? Então acho que foi... acho que a gente roda, mas tá sempre encontrando... Não, o mundo do futebol é assim mesmo. E o Wagner, Juan, ele é um cara que... Muitos dos goleiros que hoje jogam profissionalmente devem muito ao Wagner. Tanto o Diego, né, o Diego 82, o próprio Wilson, Marcelo Lomba. Não sei se ele chegou a trabalhar com PV. E aí depois, quase todos deram certo, né? E depois veio o Wagner Andrade, né? Esse que trabalhou. Veio o Wagner Miranda, que é o que estava no profissional há muito tempo também. E o Vanderlei levou pra China agora, que é outro também que é top de linha, trabalhador. E aí deixa a goleirada nos cascos. Mas o Flamengo tem uma boa safra de goleiros. Mas muito se deve também aos treinadores de goleiros que passaram por lá e ainda tem bastante gente. É porque eu tô fora agora, né? A única coisa que eu tenho ligado com o futebol é falar, porque nem bola eu tenho em casa mais. Agora, eu queria aproveitar que você falou da boa safra de goleiros. Tivemos muita reclamação do Paulo Vitor no dia de ontem. Eu queria a opinião dos dois sobre esse goleiro, né? Que muita gente tá achando que talvez não estivesse tão preparado para ser o titular da equipe do Flamengo. O Paulo Vitor? Exatamente. Não, culpa nenhuma. Primeiro gol, o rapaz deu um sabugo na cara dele. Segundo? O segundo, a bola molhada, ele veio na transferência, atravessou, ela acaba vazando. Isso aí é porque já tem uma má vontade que tá acontecendo da torcida. Parece que tá querendo um outro goleiro. A torcida tá reclamando do Guerreiro, ok. Do Emerson. O gol que o Ederson perdeu ontem, até o Nicolas Freitas, Pereba, faria. Entendeu? Ontem foi aquela noite que nada era certo, não é verdade. A torcida tá reclamando do Jorge, que ano passado era o lateral, que ia seguir o espaço do Marcelo no Real Madrid. É natural, porque a fase tá ruim. Agora o PV... A fase do Flamengo tá tão ruim que o time improvisa um meio campo, um enganche, como se costuma dizer, na posição de centroavante e não dá certo. O Vasco coloca um zagueiro como centroavante e faz o gol. Não, e eu tava revendo aqui, Maurinho, agora aqui no computador, olha aqui, tá na minha tela. Ele foi dar uma chapada, ela pegou no osso do tornozelo. Encobriu o goleiro. Porque o goleiro fechou certinho. E o cruzamento, você vê que passou por 4 ou 5 jogadores, se eu não me lembro. 4 ou 5 jogadores. A linha de defesa toda da equipe do CRB, a bola passou, o goleiro saiu bem ainda assim. E o toque dele é toque de jogador inteligente, é toque de jogador que conhece, que sabe chegar na frente pra ele dar um gol por baixo. Pra mim foi só, pegou no osso do tornozelo e deu uma cavada. Mas esse rapaz... Manel, é lá. Esse rapaz é predestinado, né? Porque ele, em 3 jogos importantes do Vasco, ele realmente resolveu. E esse último jogo, né? Até o Jorginho, ouvindo a entrevista do Jorginho, então vamos pensar que eu sou louco. Eu não sou louco, nós temos treinado, temos visto. Eu acho que foi mais desespero. E detalhe, o gol foi do Rafael Vaz com o passe do Éder Luiz, 2 jogadores que ele colocou no decorrer da partida. Agora, Marcos, o treinador, ele pensa esse tipo de situação? Já chegou com você alguma vez de pensar alguma coisa, ver no treinamento alguma aptidão do atleta pra botar, de repente, mexer de posição, adaptar? Eu sempre trabalhei com jogadores jovens e a nossa missão é essa, é transformar jogadores em outras posições, aproveitando todas as características. Eu vou citar alguns jogadores aqui. O Atiça era meia, passou a ser lateral. O Adriano Imperador acho que era lateral antes de virar. Lateral. O Adriano passou em tudo. Exatamente. Então, você vê, tem vários jogadores. O Fabiano jogou em tudo comigo. O Fabiano jogou de centroavante, de meia, e parou na seleção como lateral direito.
Então acho que isso faz parte. O futebol moderno, os jogadores têm que ser polivalentes. É mérito do treinador também pensar esse tipo de coisa. É observação, né? Você vai observando o dia a dia do jogador, as características do jogador e pode improvisar. Isso acontece muito lá fora, pela necessidade do jogador, de falta de jogador com qualidade. Fernando Zagueiro jogou no Munique 1860 com a camisa 10. Isso, eu vou citar um exemplo do Daniel Alves, que teve comigo na seleção. Nós fomos para Toulon e ele estava falando comigo, professor, os caras já me botaram até de ponta esquerda, porque não tem jogador com as minhas características, que drible, que vai, que volte. Então eu já joguei de tudo. Já joguei de segundo homem, de ataque, já joguei de tudo. Por quê? Porque aproveita essa característica que o jogador brasileiro tem. A criatividade. O maior exemplo, e assim, que me surpreendeu, foi o Kennedy. Que era Virou atacante lateral. no Fluminense, tá jogando no Chelsea de lateral. E tem rodado, tem ganhando minutos. Jogado bastante partidas, agora acabou o campeonato inglês, mas a gente olhava e vou te falar, cumprindo função tática, porque o atacante brasileiro quando chega lá fora, você fala, acabou, o cara não vai marcar ninguém nunca do meio campo pra trás, no início. E o Kennedy tá jogando de lateral, jogou bem. Uma história interessante, o Alessandro, que jogou no Corinthians, ele era jogador do Flamengo e nós tentamos fazer dele lateral no Flamengo. Foi uma adaptação que ia dar certo, com certeza, faltava só tempo, paciência. Só que não tiveram, né? Ele acabou estourando lá no Corinthians, indo à seleção, foi a seleção, acho, né? Deve ter tido alguma oportunidade também, mas o jogador tem que querer também, o maior exemplo que eu já vi na minha vida isso também, Juan, você tem razão. De mudança de posição e dar certo foi o Adriano. A gente jogava na base do Flamengo, o Adriano era lateral esquerdo. Em algum momento ele entrou na zaga no campeonato em Macaé, se eu não me lembro. Aí chegou o Carlinhos, um treinador louco, que não era o Carlinhos daquele, campeão com o Flamengo. Era um de base também. Jogou no Botafogo, mas não treinou, acho que profissional, time nenhum. Não. E aí um dia ele falou, Cavalo, vou te botar no ataque, um corpão desse. Botou o Adriano no ataque, começou a dar certo. E um belo dia teve um jogo treino, acho que era juvenil contra profissional, não era nem juniores, lá no Vasco Barra. O treinador era o Carpegiani e o Fabão, negão forte, pra marcar o Adriano no ataque. O Adriano engoliu o Fabão no coletivo, lá no Vasco, engoliu. Aí já puxaram o Adriano pra cima e foi. E esse mesmo Carlinhos, que eu brinco que é louco, mas ele é um pouco louco mesmo, numa Copa Macaé, a gente jogando contra o Cruzeiro do Jefferson, sub-17, eu acho, sub-18, ele chegou na preleção e falou, o Henrique zagueiro do Fluminense, não o Henrique da Nápoles, o Henrique do Bordeaux. Exatamente, Carlos saiu Henrique. no início do ano. Ô Henrique, eu sonhei que você era atacante e fazia 2 gols, vai jogar no ataque hoje. A gente riu, a gente tava lá naqueles colégios lá em Macaé, a gente riu. Ele colocou o Henrique de atacante e o Henrique fez 1 gol e a gente ganhou de 2-1 a partida. Não fez o segundo. Não fez o segundo, mas cara, é loucura o Henrique, porque o Henrique no rachão ele gosta de ser atacante. Mas esse cara é tão louco, o Carlinhos, gente boa, mas é tão louco que ele sacava o cara no rachão. Se o cara ficasse na preguiça no rachão, ele sacava o cara, não. Você vai comprometer meu trabalho, tirava o cara. Se no intervalo do jogo podia estar o sol que fosse, se jogasse água na cabeça, ele dizia que dava moleira. Não, vai dar moleira, tirava. Tipo, coisas que eu nunca vi na minha vida. Coisas loucas, né? Loucas, esse aí dá pra fazer um livro com as histórias dele. A gente tem um grupo de WhatsApp, o Andrezinho, o Amauri, que já parou, né, que é gestor hoje de futebol. Tem uma escola, a 10 Academy, que manda garotos pra poderem fazer a faculdade lá fora. Um monte de... O Bernardo, Adalto, uma rapaziada da base lá do Flamengo. O Henrique, a gente perde Alanzinho, a gente perde o Wilson goleiro, a gente perde tempo contando as histórias do Carlinho lá, porque é uma loucura. Mas faz parte. Mas alguns deram certo. Isso tem um lado também positivo que é a intuição, né? Acho que o treinador que sabe usar isso em momentos certos, né, ele acaba tirando proveito, né? É verdade. Agora temos Liga dos Bons hoje, temos ouvintes na linha pra participar com a gente. Eu sou muito bom nisso, é porque eu não participo, senão não ia dar pra ninguém. Quer acertar tudo, GV? Um dia a gente vai fazer essa experiência, você vai responder todas as perguntas. Não faz, você me arrebenta, eu só falo que acerto, eu nunca acerto nada. É verdade. Agora temos o Cláudio da Neva ou da Veva? Da Veva, ele que é tricolor na linha pra conversar com a gente, participar do Liga dos Bons. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, graças a Deus. Como é que estão todos aí? Legal? Tudo tranquilo, né? Já estava ouvindo o programa. Como é que você descobriu aqui a Liga dos Bons, né? Já ouve há muito tempo, né, Cláudio? Tô trabalhando, sou ouvinte aí, assíduo aí de vocês todo dia, pô. E tá preparado? Com certeza. Ô, Cláudio, o GV que tá falando, o seu Fluminense tá tomando uma piaba aqui na Sub-20, hein?
E o GV virou galã de novela agora. Todo dia ele tá na televisão com aquele paletó dele, com aquela blusinha de botão até em cima, botão até em cima. Você tá ligado, né? Que eu sou gatinho, agora eu virei galã mesmo. Não mete essa, tu é o sósia do latino, pô. Pior que o Celso Roth, aquele bigode de foca, me chamava de latino no Flamengo. Aí um dia na Granja, a gente tava em crise só pra variar, o Flamengo naquela época, ficamos 15 dias presos na Granja. E aí ele tirou o bigode. Aí, quando chegou no almoço, ele falou assim, e aí, latino, boa noite. Aí todo mundo me zoou. Eu falei, professor, com todo respeito, o senhor é a cara do Dudu Papa Hambúrguer, do Popeye. Cara, nunca mais ele me chamou de latino. E nunca mais te escalou também, né? Latino mesmo, GV, tu sabe disso, né? Não, só que eu danço muito mais do que ele e meu currículo das danadas também é bem legal, assim. Não mete essa, tamo junto. Depois dessa mentira, vamos participar do Liga dos Bons, Cláudio? Vamos lá? Vambora, vamos lá. No ataque, Cláudio da Veva. time do coração. Tricolor. Agora é você em campo. Pergunta 1, valendo 5 pontos. Qual foi o adversário de estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro? Foi o Sport. Sport. Pergunta 2, valendo 5 pontos. Qual adversário o Botafogo eliminou na primeira fase da Copa do Brasil? Coruripe. Coruripe. Pergunta 3, valendo 5 pontos. Quanto foi o jogo Remo e Vasco em Belém? 1-0 Vasco. 1-1. Fim da primeira etapa. É hora de reunir o time, repassar a estratégia. Vai começar o segundo tempo. Pergunta 4, valendo 10 pontos. Qual praia do Rio vai sediar os Jogos de Vôlei nas Olimpíadas? Copacabana. Copacabana. Pergunta 5, valendo 10 pontos. Qual time conquistou o Campeonato Mineiro? América Mineiro. América. Pergunta 6, valendo 10 pontos. Juliana Veloso é atleta de qual esporte olímpico? Natação. Saltos ornamentais. Tem lance decisivo na área, valendo 20 pontos. Qual seleção conquistou a Copa do Mundo de 1986? Itália. Argentina. É fim de jogo. Vale vaga na Liga dos Bons. Se liga no placar. 35 pontos, Cláudio da Veva mandou muito bem, né? Por pouco tava no embalo. Foi tirando o leite da vaca. Esse negócio de saltos ornamentais aí quebra firma, porra. Ah, mas tem que ter pergunta difícil, né? Você quer ganhar mole? Mas o seu time, você não é tricolor? Sou tricolor de coração. Então, tem uma atleta muito vitoriosa, que é a Juliana Veloso, não é? Saltos ornamentais? Exatamente. Não, da piscina? É. Então, você tinha que saber, maluco. Ah, tranquilo. Mas valeu. Tu tirou o leite da vaca, foi tirando, encheu o balde, no final deu um bico no balde, errou as duas últimas. Porra, nem fala Argentina aí, fugiu da cabeça, mas tá tranquilo. Não, é só tu secar agora, mano. Fica aí Vamos secando. secar aí. Quem é o líder aí do placar aí? Por enquanto, né, você tá na disputa ainda. No final a gente vai passar o ranking com todos. Quem sabe você pode ser o vencedor. Não tem ninguém na frente dele, não, Não, né, tá tudo igual. Então pronto, tá embolado. Valeu então, um abraço aí pra todos aí. Valeu, GV. Valeu, amigo. Um abraço, irmão. Valeu, tchau. Tá aí, essa primeira Liga dos Bons, você que quiser participar com a gente também, é só ligar pra gente, deixar seu número e participar aqui na Rádio Seu Esporte, Bradesco Esportes FM. Você está no Bradesco Esporte Clube. Bradesco Esporte Clube. E seguimos aqui na Bradesco Esportes FM, Bradesco Esporte Clube. Hora de falar do Clube de Coração aqui na Rádio do Seu Esporte. Vamos falar do Flamengo aqui na Bradesco Esportes FM. Mauro Santana está presente nos estúdios aqui da Rádio Seu Esporte para falar do Mengão aqui na Bradesco Esportes FM. O Flamengo está em ebulição nessa semana, né, Mauro?
É verdade, Juan. Forte abraço a você e toda a galera que tá ligada aqui no Bradesco Esporte Clube, em 91.1 no Rio de Janeiro. E tudo por conta, logicamente, dos insucessos aí, culminando com a eliminação precoce ontem na Copa do Brasil, pela primeira vez na história, desde que a Copa do Brasil começou a ser disputada em 1989, o Flamengo jamais havia sido eliminado antes da fase oitavas de final. E é a terceira oportunidade em que o Flamengo é eliminado por um clube cearense. Em duas outras, em 2005 e 2011, o Ceará foi o algoz do Flamengo e agora chegou a vez do Fortaleza com a vitória de ontem por 2-1 sobre o Rubro Negro no estádio da Cidadania em Volta Redonda. Neste momento acontece a reapresentação dos atletas no Ninho do Urubu, mas a notícia está muito longe dali. Os dirigentes têm trocado mensagens durante todo o dia com relação a mudanças que seriam necessárias no departamento de futebol para que surtam efeito, já que existe um investimento muito grande que vem sendo feito. Este é o ano em que a administração do Eduardo Bandeira de Melo mais investiu no futebol, foram ao todo 26 milhões de reais até agora investidos na obtenção de reforços. O técnico Muricy Ramalho é o treinador, um dos mais bem pagos do futebol brasileiro. E o Flamengo, nas 3 competições que firmou até aqui, foi eliminado de todas as 3. Na Primeira Liga, semifinal, derrota por 1-0 para o Atlético Paranaense. Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, também semifinal, derrota de 2-0 para o Vasco da Gama. E agora a eliminação na Copa do Brasil para o Fortaleza. O Flamengo que não tem nem muito tempo para chorar a derrota, já que no próximo domingo enfrenta o Grêmio na Arena do Grêmio em Porto Alegre. É sempre muito difícil quando o Flamengo vai até o sul do país, uma coleção de muitos insucessos nas últimas temporadas, muito embora no ano passado a estreia do Paulo Guerreiro, o Flamengo tenha vencido o Internacional por 2-1, mesmo assim foi uma situação atípica e justamente por conta disso a vitória torna-se fundamental para dar mais tranquilidade. Mas esta reunião do Conselho Gestor do Flamengo vai acontecer, se não hoje à noite, no mais tardar amanhã pela manhã, e pode ter desdobramentos profundos no sentido de demissões de cargos atualmente ocupados no futebol do clube. Até mesmo o diretor executivo de futebol, Rodrigo Caetano, está ameaçado. Ele com certeza terá o seu trabalho avaliado no sentido da composição do elenco, alguns problemas. Houve inclusive aquela situação da entrada não autorizada de torcedores no Ninho do Urubu, que até hoje não é muito bem digerida por algumas correntes dentro do clube, que vem falta de pulso de Rodrigo Caetano nesta situação. No entanto, muita coisa pode acontecer. O coordenador Fernando Gonçalves também vai passar por avaliação. Afinal de contas, uma eliminação da maneira como aconteceu ontem para o Fortaleza não pode passar em branco, hein, Juan? É verdade, uma eliminação com derrota, né, jogando mal, mais uma vez, contra um Fortaleza muito experiente. O que dizer sobre o que está acontecendo no Flamengo? Marcos Paquetá, Getúlio Vargas, seria a opinião de vocês, né? Já que a equipe do Flamengo vinha numa atuada boa no início do ano, de repente começou o mata-mata, começou a perder tudo, né, Paquetá? Nós vemos acompanhando, acho que o Muricy vem fazendo um trabalho bom, não dá para você questionar o trabalho do Muricy, mas acho que não encaixou, né? Acho que os jogadores não encaixaram pela forma de jogar, né? No 4-3-3, ele tentou o 4-2-1-3, tentou o 4-4-2, que acho que foi o melhor, se encaixou, né? E eu creio que nós temos que parar para pensar, dá também um momento de cada jogador, né? O Alan Patrick começou muito bem, depois teve uma queda, o Mancoejo começou muito bem, depois teve uma queda, e o Cirino começou muito bem, depois teve uma queda, e eu oscilou muito, um melhorava, um caía. Nunca tinha o time todo 100%. E continua a fragilidade, né? Na defesa, acho que o Flamengo tem aquela obrigação de ganhar, e se for ver os jogos do Flamengo, perdeu muitos jogos em contra-ataque, né? Só jogada de contra-ataque, o Flamengo está se abrindo muito e a dificuldade está muito grande na recomposição, ou então num bloqueio rápido, vamos dizer assim, numa parada de uma jogada, ou num bloqueio mais rápido que hoje exige no futebol, né? Um retardo mais acentuado, assim, logo na perda da bola, você tentar bloquear esse contra-ataque, né?
Acho que esses são pontos importantes que tem que ser revisto. Agora, é interessante também que essa equipe do Flamengo, assim como você teve a oportunidade lá no Oriente de trabalhar, ter que domar o vestiário, entre aspas, por causa das muitas tribos e muitas outras questões religiosas também, no Flamengo temos a questão de que tem vários grupos dentro, né? A equipe que tem o maior número de ex-presidentes vivos também. Isso atrapalha também. O que um técnico tem que fazer para manter, né? Se manter no controle em cima dessa situação toda, tendo em vista que o Muricy, inclusive, tá, entre aspas, teve uma arritmia e parece uma situação de saúde um pouco complicada. Mas isso ocorre em todos os clubes, né? A parte política sempre vai existir em todos os clubes, né? No Flamengo tudo é muito maior, né? A coisa tem uma dimensão muito maior quando ocorre, né? Até por razões de notícias, né? Mas eu creio que a direção tem feito um trabalho muito bom, principalmente administrativamente, contratou bons jogadores, né? Realmente não está numa fase boa. Não deu liga, né, como a gente fala no futebol. Mas eu creio que tem jeito, tem bons jogadores, dá para se arrumar essa equipe. Tem que passar tranquilidade, acho que o treinador tem que manter os atletas longe de todo esse burburinho, né? Dar confiança aos jogadores, isso é fundamental, para que ele possa corresponder durante os jogos. Agora, GV, essa questão da formação do Flamengo, né? O próprio Marcos Paquetá, ele chamou a atenção que o 4-4-2 foi o que mais encaixou. Mas o Muricy segue tentando o 4-4-2 e mais encaixou na equipe do Flamengo. Mas o Muricy ainda segue tentando mudar a tática o tempo todo, e botar o Ederson como foi de centroavante. O que você vê dessa questão aí? Ontem foi um improviso, né? Perdão, foi um improviso por conta da ausência do Guerreiro. Porque a gente às vezes desenha na nossa cabeça, nos quadros, na hora de apresentar a partida, né? A gente faz o desenho tático, mas na prática as variações até mudam um pouco. Eu prefiro, de fato, esse meio campo com o Alan Patrick e com o Mancoedio em campo. Agora, você acha, só para complementar até a pergunta e te ajudar a responder, você acha que às vezes o técnico fecha numa formação e quer que dê certo daquele jeito ali? O problema é que eu conversava com o Paquetá até aqui fora do ar. O trabalho para ele dar efeito, ele tem que ter 5, 6 meses. É complicado, porque na cultura brasileira do imediatismo, a gente não tem essa tolerância. Eu tô falando a gente como imprensa, porque o torcedor tampouco tem, e a diretoria, que é quem devia ter, também não tem. A gente viu Ninguém agora... tem paciência. Não, a gente Chaves, né? Ninguém tem paciência comigo. A gente viu agora uma aposta de um trabalho do David no Cruzeiro, até com o Pedrinho, nosso parceiro aqui, né, nosso ex-companheiro aqui da Bradesco Esportes, da Band, que a gente recebeu o David semana retrasada, para que tá lá no Jogando em Casa, no Esporte Interativo, e ele falou exatamente isso. Se falou muito em respaldo, num trabalho, numa filosofia, ele perdeu jogadores, teve que jogar com muitos meninos, teve uma derrota no Campeonato Mineiro, para o América Mineiro, campeão mineiro, obviamente quando ele perdeu ainda não era, e ele caiu até antes de acabar o campeonato. E aí o Cruzeiro faz o quê? Traz o Paulo Bento, que eu não tô discutindo se é aposta ou não, porque o cara que foi... Que não deve nem saber quem é Riascos, né? Que foi 4 anos treinador da seleção portuguesa, então tem seus méritos. Mas é uma realidade completamente diferente, é um futebol diferente, é um dia a dia diferente, é uma pressão por ele ser estrangeiro. E não deixa de ser uma aposta. De novo, o Paulo Bento não é uma aposta. O trabalho dele encaixar no Brasil é um ponto de interrogação. E aí é o que eu tô te falando. O treinador, para ele achar um esquema, para ele achar um padrão, ele tem que insistir. Ganhando ou perdendo, ele tem que insistir. O momento dele variar é no treinamento, é no dia a dia. E claro, quando se faz necessário diante da falta de peças. Ô, Juanzinho, meu carrasquinho. Queria até ouvir o CV. Deixa o velho Narigueta falar aí, Samala. Igual o Getúlio faz. Meteu o chinelo? O Azevedo tá no chinelinho hoje, rapaz. Azevedo ganhou... Né? O Azevedo ganhou um voucher, ele gosta de um voucher, num hotel lá da Zona Sul, na cobertura. E ele tá lá, acho que ele tá com a primeira dama lá no hotel, curtindo a vista. Apesar de que hoje não tá sol, né, Juan? É verdade. Deve estar filando rango, lá o coquetel, o negócio de prosecco, deve ser isso. É verdade. Eu queria ouvir a opinião, Juan, do Paquetá com relação a isso. Se vale a pena fechar com o esquema e morrer abraçado, ou se em algum momento, enfim, fala pra gente um pouquinho o que você acha. Bom, a minha forma de trabalhar é uma forma diferente, eu penso diferente, né? A minha formação, eu tenho a formação mais com o pessoal lá da Holanda, né? Acho que você tem que ter, primeiro, ver os jogadores que você tem, todo mundo faz isso,
a qualidade dos jogadores que você tem, e que se puder jogar com 3 zagueiros, você vai jogar, você tem 3 bons zagueiros para fazer isso, a qualidade desses 3 jogadores são bons. Se você tem 2 atacantes bons, então acho que, e além disso, você saber variar. Hoje, o futebol, você não pode ser a mesmice. Você pode ter um conjunto, igual antigamente, não, eram uns 11 ali, você se fechava, botava um ou outro e mantinha aquele padrão de jogo. É uma coisa. Hoje já mudou bastante. E é importante, a equipe, a gente nunca sabe hoje como vai jogar o adversário. E isso é o fator surpresa. Agora, para isso, você tem que conhecer muito bem o jogador. Não só o jogador tecnicamente ou taticamente, você tem que conhecer o emocional do jogador também. Tem aquele jogador que ele rebenta em jogos contra equipes consideradas pequenas e em jogos grandes ele se omite. Né? E tem aquele jogador que realmente se revela em jogos de decisão. Você temos o exemplo até do zagueiro do Vasco. Né? Então eu tenho a opção de trabalhar com a variação do sistema até durante o jogo. Isso foi uma coisa até bacana que nós fizemos no Mundial 2003 da Seleção Sub-17. Então ficamos 2 anos trabalhando juntos. Então durante o jogo nós mudávamos o sistema do jogo com os mesmos jogadores. Então isso foi muito legal porque você desarticulava qualquer tipo de marcação, qualquer tipo de situação do adversário. Então acho que a minha forma de ver é essa. Eu acho que o treinador não pode morrer abraçado com um sistema só. E é interessante que você trabalhou também com algumas seleções, né? Eu creio que trabalhar com uma seleção de um país onde você não está imerso no futebol, como foi o caso da Líbia e de outros, seja até mais difícil achar peças para você montar o que você quer, né, o Marcos? Na realidade você tem que acompanhar, né? É difícil acompanhar? Não é difícil. Eu fazia diferente, eu ia aos treinos, porque, quer dizer, no caso da Líbia, vamos dizer assim, eu cheguei na Líbia de 6 meses e o campeonato parado. Como é que observa o jogador assim? Não tinha competição, só tinha uma equipe que estava participando do campeonato africano, eles se classificaram, e nós começamos a seguir. Essa equipe era uma equipe que tinha 10 jogadores da seleção. Então facilitou, me facilitou porque tinha uma base. Então eu trabalhei em cima dessa base e comecei a ver vídeos das outras equipes, e fui selecionando alguns jogadores, com até um assistente local que me ajudou bastante. Isso foi fundamental, mas você vê, alguns jogadores estavam em ritmo de jogo, outros não, então foi complicado. Já na Arábia Saudita é mais fácil, tem vários jogos, muitas competições, você pode acompanhar o jogador de várias formas. Não tínhamos jogadores que jogavam fora do país, até porque os príncipes não deixavam, né? Propostas existiam, mas eles não deixavam sair, eles cobriam... Não conseguiam liberar os jogadores? Não conseguiam, eles cobriam a proposta. Isso não seria ruim para o futebol local? Sim, com certeza, e isso foi sempre um fator meu de primeiro ponto. Acho que o intercâmbio faz falta para aqueles países. Nós fizemos isso na Arábia Saudita, começamos a fazer torneios e levamos seleções como Polônia, seleção do Trinidad e Tobago, de várias regiões, para que eles tivessem esse intercâmbio de jogar com outros estilos de jogo e favorecessem essa evolução. E essa era a nossa ideia também, de fazer esse trabalho na Líbia. Pena que estourou a guerra. E você estava no meio quando estourou a guerra. Conta essa história pra gente, né? Imagino que deve ter sido... Eu já conversei com um jogador que jogava no Iraque, que eu creio que deve ter sido pior. Mas na Líbia, estourou a guerra, você tá no meio. Sim, foi complicado. Nós estávamos em meio ainda a treinamentos, né, acompanhando, e fomos surpresos com uma rebelião que teve em Benghazi, uma cidade bem distante, né, umas 4 horas de onde eu estava, em Trípoli. E daí a coisa foi se estendendo, e o pessoal da embaixada achou melhor que todos nós buscássemos um meio de sair, né, houve até a ajuda deles. Nós saímos, para resumir a coisa, nós saímos no último voo. Depois desse voo fecharam o espaço aéreo, e realmente acho que foi coisa de Deus que nos tirou de lá. E senão nós estamos em grandes problemas, porque depois se tornou aquela coisa que todos já sabem, né? Bombas, enfim. Tivemos até um incidente grave, porque foi o treinador sub-17, que era um alemão. Nós chamamos até ele para vir com a gente, só que ele não tinha recebido, queria receber. Falei, cara, esquece o dinheiro. E Fica em segundo plano, né, nessa hora. Ele ficou lá, passou fome, uma série de coisas, e foi complicado. Depois ele conseguiu sair pela embaixada da Alemanha, ele conseguiu sair.
Agora é uma situação bastante complicada, né? O esporte acaba ficando em segundo plano, né, Marcos? Não tem que pensar em mais nada, né? Nós tivemos até um problema sério que os passaportes estavam todos até na federação e um grupo entrou na federação, tacou fogo e foi complicado. Graças a Deus conseguimos resgatar os passaportes. Tem muita história. Vai ser um dia inteiro de histórias. Aí, GV, imagina só essa situação. Você tem que sair do país e de repente toca um fogo onde está o seu passaporte. Você nem tocar fogo, acendeu o isqueiro lá do outro lado, eu já tô metendo pé, rapaz. Sou mulher querida de São Gonçalo, rapaz, tô ligado. Agora, legal também, Juan, falando ainda sobre a carreira do Paquetá, né? Muitos jogadores de qualidade nas seleções de base, né, Paquetá? Muitos jogadores estourados já hoje aí. Ou até que já pararam, né? Porque você trabalha há muito tempo nas seleções de base. Quais foram, assim, os principais jogadores que você trabalhou nas seleções aqui do Brasil? Bom, tiveram muitos, né? Os principais, do Sub-17, tá o Ederson aí, que tá no Flamengo, ele teve na Sub-17, foi campeão do mundo conosco. O Roncato, que foi um jogador que aflorou lá no Guarani, depois parou, foi para fora, foi para Itália. O Aroca, né? O Aroca tá no Palmeiras agora, né? Tem o Jonathan, que agora tá no Fluminense. Né? Sim, o Jonathan lateral. O Léo, que teve do Flamengo, né? Teve no Paris Saint-Germain. Tá no Dnipro. Jogou ano passado a final da Liga Europa. Então, tem um Abuda, que era uma grande promessa. Foi pro Corinthians também, mas não deu muito certo. Enfim, tiveram muitos jogadores. Muito estranho, né? Esses jogadores, por exemplo, como o Abuda, que jogou muita bola, era uma grande promessa e não conseguiu jogar em cima. Tiveram muitos jogadores com dificuldade. Agora, a Sub-17 é aquela coisa, né? Não era uma safra muito boa. É uma safra de jogadores coletivamente muito bons. Juntos eles eram bons. Separados não? Não, individualmente não tinha. Não tinha como uma safra como apareceu o Neymar, como sempre aparecia um jogador, um Ronaldinho Gaúcho. Não foi uma safra assim, né? Tanto é que são poucos só que hoje despontam, né? O Lombra na época era reserva, né? Até o Bruno, um acidente, era goleiro do São Paulo, teve um incidente. Hoje que era muito bom goleiro também. Sim, hoje é velejador, vai participar da Paralimpíada, vai ser um menino muito esforçado, dedicado e que voltou ao esporte, né? Bacana isso, fiquei muito feliz quando soube dessa notícia, né? Agora, na Sub-20 teve uma coisa assim, coisa de louco, né? Que nós convocamos a seleção e dessa seleção 9 não poderiam jogar porque os clubes não queriam liberar. E não levamos Robinho, não levamos Diego, Felipe Melo. O pessoal acaba estourando antes, talvez. Tiveram 9, porque a competição mudou. Eles adiaram a competição, passou para novembro. Então, estava nas finais aqui. Alguns clubes estavam para cair, alguns clubes estavam para ser campeão, como era Cruzeiro e Santos, na época era o Leão e o Vanderlei. Eles não abriram mão de nenhum jogador. Então foi difícil, nós tivemos que convocar jogadores que em cima da hora. Nós viajamos com 10 jogadores para o Mundial. Treinamos 10 dias. Com 10 jogadores? Com 10 jogadores. Como é que fizeram para completar lá? Nós completamos, sempre convoquei mais um jogador e nós conseguimos 13. E depois nós viajamos com 13 jogadores e mais 4 jogadores se integraram 2 dias antes de iniciar a competição. Então o início foi meio tropeço. Nós quase não classificamos, a verdade foi essa. Agora, é interessante, né, que você citou alguns nomes que não vingaram. Você, como um treinador de categoria de base, você tem que ter um olhar muito apurado para escolher a dedo os atletas. E quando eles não vingam no profissional, como é que você fica com relação a isso? E já queria emendar uma outra pergunta. Quando o cara tá na principal e tem que descer para jogar na categoria de base, como é que fica a cabeça dele? Olha, no Flamengo tivemos várias situações. No Flamengo nós tivemos coisas atípicas, né? Nós já colocamos 15 jogadores no profissional. Isso acho que é histórico, nem sei se existia isso em qualquer outro clube. E eu posso citar aqui vários jogadores que tiveram lá e me surpreende muito agora a pouca quantidade de jogadores que chegam ao profissional, né? Até por conta de ter jogador que a gente nem conhece, já foi para fora do país, né? Do time campeão brasileiro de 1992, juntando titulares e reservas, praticamente os 11 que foram campeões da Copa São Paulo em 1990 estavam lá. Perfeito. Então, acho que isso tudo cria um vínculo muito grande do Flamengo
continuar investindo na categoria de base. E acho que sempre foi o segredo do Flamengo, formar bons jogadores. E hoje a gente não vê quase, né? São poucos jogadores que tem hoje. E como é que você está observando, Marcos Paquetá, a situação envolvendo o Jorge? Muita gente pedindo que o Flamengo dê moral para a prata da casa, mas aí quando dá moral, o Jorge logicamente não vem realmente repetindo as boas atuações do ano passado. Torcedor criticando muito, pedindo que o Jorge saia do Flamengo, e aí pedindo também a entrada do Léo Duarte na zaga diária. Daqui a pouco o Léo Duarte falha, comete uma série de falhas, também vão pedir a cabeça do garoto. Como é que é essa situação? Esse é o grande problema do Flamengo, né? A cobrança é muito grande. Depois que passa ali a gente fala da cerca, né? Da porteira, como eles falam, ali não tem mais idade, é o jogador profissional, né? Então a cobrança vai ser forte. Então cabe ao dirigente, cabe ao treinador, à comissão técnica, saber administrar essa situação. Porque o Jorge vai ser um grande jogador. É um jogador que vai ter... Eu vejo até o futuro do Jorge no meio campo. Eu acho que ele tem condições, tem potencial para migrar para o meio. Ele tem potencial para várias situações, para jogar de ala, jogar como terceiro homem de meio. Então é um jogador muito qualificado e eu não tenho dúvida, que ele vai chegar à seleção brasileira. Fácil. Então tem que ter paciência, tem que melhorar. Eu ouvi uma entrevista dele, tem uma cabecinha muito boa, parece que o pai orienta bastante. Muito bem orientado. E é legal isso, é um menino jovem, está jogando não está no momento muito bom no Flamengo, mas tem que ser preservado pela talvez até pelo esquema, né? Porque ele é um lateral ofensivo. A gente percebe que o Flamengo joga com 2 atletas abertos na frente, isso acaba impedindo também ali a passada do jogador, né? Que ele ultrapassa ele do meio campo. Ele, além de ser um jogador que apoia bem, ele tem um bom cruzamento, tem um bom drible, né? Um jogador criativo. Me encheu muitos olhos quando eu vi pela primeira vez e eu creio que... Na base era goleador. Quando o time, por exemplo, metia 5, 6 gols, ele sempre fazia 1 ou 2, além de dar os passes, né? Além das assistências. Ele tem um potencial muito grande e tem que ser bem cuidado, bem lapidado, bem orientado, que vai dar um grande jogador. Acho que o Flamengo não tem um lateral há muito tempo. Desde o Atisson. Desde o Atisson, desse nível. Eu acho que o Flamengo tem que cuidar bastante desse menino. E respondendo a segunda pergunta do Juan, também já vivi esse momento do Flamengo, na época do Fábio Baiano, Hugo, Sávio, Magno, Índio, Fábio Noronha, Juan. Então esses jogadores, eles iam pro profissional, treinavam lá, eram 9 jogadores, se não me engano, vou esquecer, são vários, tinham muitos. Índio, Fabiano. Então esses jogadores iam para lá e às vezes no aquecimento chegava aquela Kombi, os jogadores que estavam aquecendo já olhavam e chegou a Kombi. Soltavam 5, 6 jogadores. Então, Luiz Alberto também. Alberto. Então aí nós tínhamos que trocar, tirar os meninos que treinaram a semana toda e botar... Mas isso fazia parte do processo, né? Eu falei isso para eles, daqui a pouco são vocês que vão estar lá. E isso era uma coisa que você tinha que ir... Tem que administrar na cabeça do atleta. Na cabeça do menino, ele entender que aquilo ali é um objetivo que ele tem que atingir, são etapas que ele tem que cumprir. E até é bom porque ele aprende a ficar no banco, aprende a respeitar, aprende a saber que tem sempre alguém buscando, melhor do que ele, buscando o espaço. Então acho que isso faz parte também do aprendizado do atleta. Depois tivemos aqui recentemente o caso no ano passado do Matheus Sávio, jogador que subiu com apenas 17 anos, chegou a fazer gol, inclusive, entre os profissionais pelas mãos do técnico Vanderlei Luxemburgo, mas não teve continuidade, até porque a comissão técnica do Flamengo não teve continuidade, né? Ano passado tivemos 3 comissões técnicas diferentes. Depois dele ainda vieram outros 3 treinadores, o próprio Oswaldo saiu no final do ano, e o jogador retornou para as categorias de base, até porque ainda está com 18 anos. E assistindo, né, acompanhando o trabalho da base do Flamengo, do Sub-20, até ele fez parte do grupo campeão da Copa São Paulo, houve um certo esmorecimento do jogador, porque ele sente aquele gostinho, né, de entrar, estádio lotado, fazer gol, correr para a torcida, comemorar, e de repente ele é obrigado a recuar, dar um passo atrás. Mas grandes jogadores passaram por isso, o próprio Zico também passou por isso em 72. Mauro, acho que você tocou num ponto muito fundamental, essa passagem ela tem que ser muito bem feita. Porque realmente o jogador deslumbra, passa a jogar. Eu me lembro, na minha época, eu jogava no América, eu sentava lá, ficava esperando. Era Ivo, Braulio, Tadeu, Luizinho, Alex. Então era aquele time espetacular que o América tinha. Eu ficava lá sentadinho esperando
E eu ia feliz da vida, às vezes nem treinar, mas ficar feliz da vida. E o jogador hoje, ele já projeta, ele quando vai profissional, às vezes não treina, ele fica muito chateado. E isso, se não for trabalhado, tem um efeito rebote, né? Que é uma coisa. O jogador retorna, ele já se acha melhor do que os que estão, e já começa a ficar chateado, né? E achando que ele está sendo prejudicado. E ao contrário, justamente ao contrário. Acho que isso tem que fazer parte do processo. Ele foi lá, sentiu o gostinho, voltou aqui, tem que se preparar melhor. E isso é uma coisa que nós fazíamos muito, trabalhava muito a cabeça do jogador. O Magno era um jogador muito... O Magno foi um jogador que nós fomos buscar no futebol de salão, não sabia nem vestir chuteira, calçar chuteira. Então ensinamos ele a botar chuteira, aos pouquinhos foi usando sapatênis, depois usou chuteira, depois foi... E se tornou um jogador fantástico, só jogava futebol de salão, um espaço reduzido. E depois ele achou que já poderia galgar coisas maiores, e quando ele retornou para a equipe, até por indisciplina, ele ficou muito chateado, e nós gastamos aí quase 2-3 meses para voltar a recuperar a cabeça do menino e buscar. Então esse trabalho é fundamental. Então, acho que esse elo de ligação tem que existir, tem que ter um profissional que faça esse elo de ligação e que realmente tenha um lado psicológico, né, e conheça bastante o clube e os atletas. Então deixa eu te explorar um pouquinho mais em relação à seleção brasileira, falar um pouquinho que você tem muita experiência internacional. O Neymar teve que fazer uma escolha, né, junto com a CBF e Barcelona. Olhando o lado do clube, entendo que o Barcelona está coberto de razão. Paga um altíssimo salário ao Neymar e quer contar com ele na preparação para a temporada, que é justamente na volta em julho. Se não pudesse, teria que liberar ele para a Copa América e aí perderia esse início de temporada. A pré-temporada é a base, é o fundamental para um trabalho de um ano inteiro, ô Paquetá? Sem dúvida nenhuma, mas acho que a grande preocupação deles é o Neymar ficar sem férias, que ele vai virar o fio, né? Exatamente. Esse é o grande... Por mais seja um garoto, né? E hoje fica difícil você participar de várias competições com os jogadores, com os mesmos jogadores. Você tem sempre que estar contando com mais de um jogador na posição. Não tem jeito. Porque são várias competições, vários objetivos, né? E às vezes o treinador traça um objetivo para uma competição, acaba não indo bem e foca para outra, e você acaba perdendo no meio desse trânsito, né, de competições. Sim. Você acaba ficando sem um atleta. Acho que o Barcelona está pensando no investimento dele, que é altíssimo. E o Neymar também ele tem tido alguns problemas musculares, né, graves, até pela condição física dele, e hoje ele é perseguido muito no Campeonato Espanhol. Os caras virou foco de todos os jogadores. Pau nele. Porque ele é abusado. Ele vai pra cima. Inclusive, você pode observar os jogos que os próprios jogadores do Barcelona procuram pedir a ele para evitar ficar instigando o adversário, né? Então acho que isso também favorece. Mas acho que o Barcelona está coberto de razão. Com certeza. Eu também, se fosse diretor do Barcelona, tenho que liberar para uma, porque os Jogos Olímpicos não são data FIFA, então nem para esse precisaria, mas vamos fazer uma política da boa vizinhança, ok, libera para os Jogos Olímpicos. Agora olha aqui, o Paquetá, para fechar com você, hoje 2 treinadores saíram dos clubes, um demitido, outro pediu para sair. O Petkovic no Sampaio Correia e o Diego Aguirre no Atlético Mineiro. A gente diz muito que no Brasil tem pouca paciência, até ainda há pouco o Getúlio estava citando o papo que teve com o Dorival, que disse que o planejamento vai até a trave. Se da trave para dentro a bola entrar, planejamento segue. Se da trave para fora a bola sai, planejamento para. É só no Brasil que tem pouca paciência com o treinador, ou em outros lugares que você já passou também você já percebeu isso? Eu acho que aqui melhorou um pouco. Melhorou um pouco. Agora lá fora também tem isso, não tem jeito. Principalmente os grandes clubes, né? Trabalhei em grandes clubes como Garafa, Rayan. São os clubes que é clube para pontuar, para chegar. Entendeu? E tem também, eu já vivi também situações diferentes, que você faz um excelente trabalho, ganha tudo, só não faz o que o Sheik quer, o que o príncipe quer. Aí isso também complica, entendeu? Então é difícil. Eles mandam muito lá? Eles não mandam, eles são educadamente, eles pedem. Esperem com o último clube, certeza. Você não estava aqui, Fábio, mas o último clube que eu trabalhei, o Zamalek, que tem um presidente louco.
Esse é maluco de pedra. Ele usa o clube. Mas não rasga dinheiro, rasga? Não rasga dinheiro. Então não é tão de pedra assim, mas né? A maluquice dele é mais em função das ordens dele, é ditador mesmo, e ele usa o clube como política. Sim. Porque ele plataforma política. Ele passou a ser o senador mais votado do Egito, né? E isso ganhou uma repercussão muito grande. Então ele tem um tratamento muito ruim com os atletas, com a própria torcida. A torcida não gosta dele, é um clube muito fanático. Mas ele é o dono, né? É o que manda. É o que manda, né? E muito contundente, né? Tem que fazer o que ele quer e acabou. Então isso cria bastante atrito. E hoje, eu falei até pro Getúlio, o 5º treinador foi mandado embora hoje. Já me ligaram pedindo para eu voltar. A maluquice que coisa, que a coisa transborda. Juanzinho, você que produziu o nosso entrevistado, trouxe até aqui, as honras da casa são suas para despedidas. E última pergunta, por favor. Então vamos lá, né? Temos o caso aí que você falou que os príncipes querem fazer a ordem deles, né, nos times deles, mas temos príncipes comprando clubes na Europa. Você acha que isso pode refletir também no futuro do futebol europeu? Agora, recentemente tivemos o Aston Villa, que não foi comprado por um príncipe, mas por um grupo de empresários, no caso chinês, mas tivemos o PSG assim, né? Você acha que isso pode se refletir na Europa também, já que eles vão passar a mandar lá também? Não, sem dúvida nenhuma. Acho que você utiliza, só que eles compram, eles ouvem, né? Logicamente, eles ouvem o treinador porque eles não entendem nada. Eles ouvem o treinador, ouvem muita gente. Ele só tem o dinheiro, só isso. Ele entra com dinheiro e quer resultado. Entendeu? Ele quer resultado, né? E na Europa, você tendo dinheiro, hoje eles mandam mesmo, tem muito dinheiro e contrata quem eles querem. Então, realmente você vai buscar os melhores jogadores. E isso facilita bastante o treinador, ou também complica, né? Você trabalhar com o Ibrahimovic com mais 3 ou 4 jogadores também com o mesmo temperamento. O Nenê trabalhou lá também, teve problemas lá. E é difícil, não é difícil você controlar um grupo assim, um grupo com características assim de caráter e atitudes, né, fortes. Mas acho que esse processo tem ocorrido em função da dificuldade do dinheiro na Europa, né? Os clubes estão passando por uma necessidade muito grande, né? Ô Marcos Paquetá, antes de me despedir, chegou um WhatsApp aqui que não teve coragem de mandar no ar. O professor Nerigueta mandou aqui perguntando se você conhece a Praia da Moreninha. Que palhaçada é isso, professor? O senhor tem que perguntar isso no ar, professor. Se quiser responder, fica à vontade. Se quiser mandar ele pros infernos, a gente pode mandar. Não, a Praia da Moreninha é onde eu fui criado, na Ilha de Paquetá, maravilhosa. Sim, quem quiser visitar, tem a Pedra da Moreninha, tem a grande história, grande romance, né? Exatamente. Tem história, não é assim, chegou Praia da Moreninha qualquer, né? Paquetá, muito obrigado pela tua vinda aqui, volte sempre. Eu, infelizmente, cheguei já no final da sua participação, mas volte outras vezes aqui. Sei que o Juanzito está sempre em contato, estou sempre acompanhando também no Facebook, a gente está sempre vendo ali as postagens. Muito obrigado, boa sorte, Paquetá. Obrigado, Fábio, obrigado, Mauro, obrigado... Nicolas Getúlio Vargas. Getúlio Vargas é figuraça. Eu que agradeço a sua presença, é um prazer enorme te rever, professor. E já vou aproveitar que tá aqui, tô convidando pra dar uma moral pra gente no Jogando em Casa assim que possível. Lá na nossa co-irmã no Esporte Interativo. Pra contar a história, falar do futebol do Oriente Médio, seleção brasileira. Muitas histórias. Tá convidado. Já tô falando aqui com o nosso coordenador pra gente marcar assim que puder. Com certeza. Paquetá, beleza. Um abraço pra você, boa sorte aí. Vamos sempre divulgando as notícias, hein? Que os dirigentes tenham mais calma com os treinadores. É verdade. Uma boa noite. Nicolas Freitas bota a mão no coração pra gente ouvir notícias do Fluminense. É o Flusão, Fluminense Futebol Clube, pai do Mengão. Estreou vencendo, mas tem parada dura, o senhor Juan Rodrigues. Santa Cruz, de um cara que meteu um golaço, pra mim o gol da rodada, que foi o grafite, hein? É verdade, né? A equipe do Fluminense... Um 9 que resolve. Exato, um 9 que resolve e uma equipe do Fluminense muito ofensiva, mas apesar disso tem uma média de gols tomada também pequena, né? Melhorou muito com a chegada do Levi. Isso é importante ressaltar também,
principalmente a recomposição dos atletas. Agora, na atividade que foi realizada lá nas Laranjeiras, né, o Gum não participou da mesma, que é um defensor, tá fazendo a zaga ali com alguma Henrique. coisa contra ele, não, né? Não. Ele teve dores na panturrilha esquerda, não estava 100%, como estava chovendo também, para não forçar a situação, claro. Ele foi poupado pelo técnico Levi Cooper e pela cúpula tricolor. Na próxima atividade já deve estar em campo e o Levi já deve poder contar com ele. Quem treinou no lugar dele foi o Marlon. O Marlon teve a oportunidade de entrar na equipe no tricolor. E quem vai falar agora na Bradesco Esportes FM é outro zagueiro, a dupla do Gum, e nesse caso nas Laranjeiras no dia de hoje foi a dupla do Marlon, que é o Henrique, que vai falar justamente sobre o entrosamento da defesa, principalmente com o Gum. Já tá 7 anos, eu tô 3 meses, 7, 8 anos ele tá aí, né? Tá um tempo já. Eu tô há 3, 4 meses e a gente vai conhecendo, né? Ele é meio tímido às vezes, meio na dele, mas a gente conversa bastante, mesmo fora de campo, nos treinamentos, para acertar isso, porque acho que é importante a nossa parte ali, né? Estamos jogando mais perto também, isso facilita bastante. Então a gente está conversando bastante, tanto nos treinamentos como fora dos treinos, acho que para a gente acertar a nossa parte defensiva, não só a gente, mas todos ali de trás, para que a gente, né, possa melhorar, às vezes falando, um pouco tempo às vezes que tem para se treinar, a gente, na palavra a gente vai acertando isso. Então, né, eu sou uma pessoa ao mesmo tempo séria, né, uma pessoa que brinca, uma pessoa que, né, tem respeito a todo mundo pela pessoa que ele é, tanto dentro como fora de campo. Então eu acho que isso só tende a crescer e ajudar a gente dentro de campo. Agora, o zagueiro Henrique vai ter um duelo particular com o Grafite, que fez uma excelente primeira partida, né? Tanto ele quanto o Gum vão ter a função de marcar o jogador que foi de seleção brasileira, como o Diego Cavalieri falou na segunda-feira, mas tem sido papo frequente o nome dele nas coletivas do Fluminense. E o Henrique vai dar a opinião sobre esse jogador também. Azevedo, olho nele, hein? O Grafite é um grande jogador de muita qualidade, muita experiência também. Então, não é mais um jogo difícil que a gente vai enfrentar. Sabemos da dificuldade do jogo, né, da equipe de Santa Cruz. Vem embalado, vem, né, de uma grande vitória, como disse. Mas a gente também acho que está preparado para isso. A gente fez um grande jogo fora. Né, a gente sabe da dificuldade que a gente vai enfrentar diante do Santa Cruz. Então a gente está treinando, está se preparando para que sábado a gente possa neutralizá-los e conseguir essa vitória, né, sabendo da dificuldade que a gente vai enfrentar. Tá aí, Fábio, esse zagueiro Henrique. Lembrando que o técnico treinou com o Diego Cavalieri no gol, Jonathan, Marlon Henrique e Wellington Silva, Pierre, Cícero, Gustavo Scarpa, Oswaldo, Fred e Richarlison. Fábio. Beleza, valeu. Juan Rodrigues trazendo informações da equipe do Fluminense. Fluminense que hoje está pensando no Santa Cruz, não jogou na Copa do Brasil. Nesta fase já eliminou a equipe da Ferroviária. E por isso ele agora já está na terceira fase desta competição. Aê, Juan, comandando os back, eu tô se amarrando, hein, Carrasquinho? Você é um traíra de primeira, hein? Você é um traíra de primeira. É, rápido, ele é assim, chegou lá. Ô, pequeno Lucas, você gostou do Juanzito também? É pelicão. Eu sei que você curtiu também, tá bom então. Bradesco Esportes.